O oceano parece infinito. As velas rangem sob o vento forte, enquanto homens exaustos observam um horizonte vazio há semanas. Madeira molhada, cheiro de sal, fome, medo. Então, terra. Uma faixa verde surge lentamente diante das caravelas portuguesas no ano de 1500. Naquele instante, ninguém ali consegue imaginar que aquele encontro mudaria para sempre a história de um continente inteiro. Mas os primeiros 50 anos do Brasil não foram feitos de glória tranquila ou descoberta pacífica. Foram anos de tensão, ambição, exploração e sobrevivência. Florestas impenetráveis escondiam territórios desconhecidos. Povos indígenas observavam estrangeiros desembarcando em suas praias. O açúcar começava a enriquecer impérios. Navios cruzavam o Atlântico carregando riquezas e sofrimento humano. Enquanto cidades surgiam lentamente no litoral, a violência crescia junto com a colônia. Guerras, escravidão, disputas por terras e o medo constante de perder tudo transformaram os primeiros anos do Brasil em um mundo brutal e imprevisível. Como um território quase desconhecido se transformou no início de um dos maiores países do planeta? Hoje, vamos voltar ao começo de tudo. Dos primeiros passos portugueses nas praias brasileiras até o nascimento das primeiras cidades coloniais. Esta é a história dos primeiros 50 anos do Brasil. O vento sopra pesado sobre o Atlântico. As velas estalam enquanto a madeira das caravelas geme com o balanço constante do mar. Há semanas aqueles homens vivem cercados apenas por água e horizonte. O sal gruda na pele, o cheiro de madeira úmida invade os porões e o céu parece sempre o mesmo. Até que algo muda. No convés da nau Capitânia, um marinheiro estreita os olhos. Lá adiante, quase confundido com as nuvens baixas do amanhecer, surge um contorno escuro. Não é onda, não é neblina. É terra. O murmúrio se espalha entre os tripulantes. Homens correm para as bordas do navio tentando enxergar melhor. Lentamente, as formas ganham definição. Montanhas cobertas por uma vegetação densa surgem diante da frota portuguesa. Um litoral verde, vasto e desconhecido. Era abril do ano de 1500. Para aqueles homens que cruzavam o oceano sob ordens da coroa portuguesa, aquela visão parecia apenas mais uma descoberta em uma viagem longa rumo às Índias. Mas, sem saber, eles estavam diante de um território que mudaria profundamente o rumo da história. As caravelas se aproximam da costa. O mar calmo reflete a luz suave da manhã. Na praia, pequenas figuras humanas observam à distância. Eles já estavam ali muito antes. Muito antes da chegada dos europeus, o território que hoje chamamos de Brasil era habitado por inúmeros povos indígenas. Estima-se que milhões de pessoas viviam espalhadas por florestas, rios e planícies. Cada grupo possuía sua própria língua, suas tradições e sua maneira de compreender o mundo. Algumas comunidades viviam próximas ao litoral, onde pescavam e cultivavam pequenas roças. Outras habitavam o interior das matas densas, caçando, coletando frutos e seguindo os ciclos naturais da terra. Para esses povos, a terra não era propriedade. Ela era parte da vida. Quando os portugueses finalmente desembarcaram, os primeiros encontros foram marcados por curiosidade e cautela. Homens com armaduras brilhantes e roupas pesadas caminhavam pela areia, observando tudo ao redor com atenção. Do outro lado,
Os habitantes da terra os observavam da mesma forma. Relatos escritos por membros da expedição descrevem indígenas com o corpo pintado, adornados com penas coloridas e colares feitos de sementes e ossos. Para os europeus, aquilo parecia exótico. Para os povos locais, eram apenas visitantes estranhos vindos do mar. As primeiras trocas começaram de maneira simples. Espelhos, pequenos objetos de metal, contas coloridas. Em troca, os portugueses recebiam alimentos, penas e informações sobre a terra. A comunicação acontecia por gestos, risadas tímidas e olhares curiosos. Por alguns dias, aquele encontro parecia quase pacífico. Uma missa foi celebrada na praia, marcando simbolicamente a posse portuguesa daquela terra recém-avistada. Cruzes foram erguidas. Bandeiras tremularam ao vento. Mas aquela ocupação ainda estava longe de se tornar permanente. Após alguns dias explorando a região, a frota portuguesa retomou a viagem para o Oriente. O objetivo principal da expedição continuava sendo o comércio com as Índias. Assim, por algum tempo, a nova terra permaneceu quase esquecida. Nos anos seguintes, o território recém-descoberto era visitado apenas ocasionalmente por navios portugueses que cruzavam o Atlântico. Não havia cidades, não havia grandes construções europeias, nem projetos claros de colonização. Vedeis esta folha? Tão verde e viçosa. Sim, as árvores vermelhas devem ser valiosas. Mas uma riqueza logo chamou atenção. Nas florestas próximas ao litoral, crescia uma árvore de madeira avermelhada que os indígenas já conheciam bem. Quando seu tronco era cortado, produzia um pigmento vermelho intenso, utilizado na fabricação de tintas para tecidos. Na Europa, essa cor era extremamente valiosa. Os portugueses passaram a chamar essa árvore de pau-brasil. Rapidamente, a extração dessa madeira se tornou a primeira atividade econômica importante da nova terra. Navios começaram a retornar regularmente ao litoral brasileiro para carregar enormes toras da árvore. Para realizar esse trabalho, os portugueses dependiam da ajuda dos povos indígenas. Eles utilizavam um sistema de trocas conhecido como escambo. Facas, machados de metal, tecidos e pequenos objetos eram oferecidos em troca da derrubada e transporte da madeira até a costa. Para muitos grupos indígenas, essas trocas pareciam vantajosas no início. As ferramentas de metal facilitavam o trabalho diário e despertavam curiosidade. Mas esse contato também começava a transformar lentamente as relações entre os povos. Algumas comunidades passaram a se aproximar mais dos europeus, enquanto outras se afastavam. Conflitos entre diferentes grupos indígenas também começaram a surgir em algumas regiões. Enquanto isso, do outro lado do oceano, notícias sobre aquela nova terra começavam a circular. Mas Portugal não era o único país interessado nas riquezas do novo continente. Navios franceses começaram a aparecer com frequência no litoral brasileiro. Diferente dos portugueses, os franceses não estavam preocupados em reivindicar formalmente o território. Seu objetivo era comercial. Eles também negociavam pau-brasil diretamente com povos indígenas, oferecendo produtos europeus em troca da madeira. Durante anos, esse comércio clandestino se espalhou ao longo da costa. Para Portugal, isso representava um grande problema. Se não ocupasse efetivamente aquela terra, corria o risco de perdê-la para outras potências europeias. Foi nesse momento que a coroa portuguesa começou a perceber que o Brasil precisava deixar de ser apenas um ponto de exploração temporária. Senhores, as alianças são cruciais, mas os inimigos se movem rápido, então fortaleçamos as defesas aqui. Ele precisava se tornar uma colônia de verdade. Mas colonizar um território tão grande, coberto por florestas e habitado por diversos povos, não seria uma tarefa simples. E assim começaria uma nova fase da história. Uma fase marcada por tentativas de controle, novas cidades surgindo no litoral
e mudanças profundas na forma como aquela terra seria explorada. O Brasil ainda era apenas um território distante no mapa europeu, mas, aos poucos, ele começava a se transformar em algo muito maior. Com o passar dos anos, a presença estrangeira no litoral brasileiro tornou-se cada vez mais evidente. Navios franceses surgiam em diferentes pontos da costa, ancorando em enseadas escondidas e negociando diretamente com comunidades indígenas. Eles traziam ferramentas, tecidos e objetos de metal, trocando tudo isso pela valiosa madeira vermelha que crescia nas florestas tropicais. Para muitos povos indígenas, aqueles novos visitantes não eram muito diferentes dos portugueses. Ambos chegavam pelo mar, ambos traziam objetos curiosos e ambos pareciam interessados na mesma riqueza da terra. Navios estrangeiros no litoral brasileiro. Isso ameaça nosso domínio. Precisamos agir. Reforçar defesas ou explorar mais? Mas para a coroa portuguesa, a situação era alarmante. Portugal havia reivindicado oficialmente aquele território desde a viagem de Cabral. Porém, na prática, quase não havia presença portuguesa permanente ali. Sem vilas, sem fortalezas e sem administração organizada, o Brasil corria o risco de se tornar alvo de disputa entre as potências europeias. Era necessário agir. Na década de 1530, a coroa portuguesa tomou uma decisão que mudaria o rumo da história do território. O rei Dom João III decidiu iniciar um processo mais sério de colonização. Mas havia um problema evidente. Portugal não tinha recursos suficientes para ocupar diretamente uma terra tão grande. A solução encontrada foi delegar essa tarefa a particulares. Assim nasceu o sistema das capitanias hereditárias. O território brasileiro foi dividido em enormes faixas de terra que se estendiam do litoral até o interior desconhecido do continente. Cada faixa seria entregue a um donatário, um homem escolhido pela coroa para administrar, explorar e defender aquela região. Esses donatários recebiam grandes poderes. Podiam distribuir terras, organizar vilas, cobrar impostos e até aplicar justiça. Em troca, deveriam investir seus próprios recursos para desenvolver a região. Na teoria, parecia uma estratégia eficiente. Na prática, a realidade foi muito mais difícil. Grande parte dos donatários nunca chegou a ocupar suas capitanias de forma efetiva. Alguns morreram durante a travessia do Atlântico. Outros enfrentaram resistência de povos indígenas ou dificuldades extremas para sobreviver naquele território desconhecido. Florestas densas dificultavam a construção de estradas. Doenças tropicais atingiam colonos recém-chegados da Europa. A distância entre as capitanias tornava quase impossível qualquer tipo de cooperação entre elas. A maioria das capitanias fracassou. Algumas foram abandonadas poucos anos após sua criação. Outras sobreviveram com extrema dificuldade, sustentadas por pequenas comunidades isoladas no litoral. Mas duas regiões começaram a prosperar: Pernambuco e São Vicente. Essas capitanias encontraram uma forma de exploração econômica que logo se tornaria central para o futuro do Brasil: o cultivo da cana-de-açúcar. A cana havia sido trazida da Ilha da Madeira, onde os portugueses já tinham experiência com a produção de açúcar. O clima quente e úmido do litoral brasileiro revelou-se perfeito para o cultivo da planta. Assim surgiram os primeiros engenhos. Os engenhos eram grandes complexos agrícolas e industriais. Ali, a cana era plantada, colhida e transformada em açúcar. O processo exigia trabalho constante e pesado. Grandes moendas esmagavam os caules da planta, liberando o caldo, que depois seria fervido em enormes caldeiras, até se transformar em cristais de açúcar. Esse produto era extremamente valioso na Europa. Durante o século XVI, o açúcar era considerado um item de luxo. Sua produção no Brasil rapidamente se tornou uma das atividades econômicas mais lucrativas do Império Português. Mas essa prosperidade tinha um preço. Para manter os engenhos funcionando,
era necessário um grande número de trabalhadores. Inicialmente, colonizadores tentaram utilizar mão de obra indígena. Muitos povos foram capturados e forçados a trabalhar nas plantações. No entanto, esse sistema enfrentava dificuldades. Diversos grupos indígenas resistiam à escravidão, fugindo para o interior das matas ou organizando ataques contra colonos. Além disso, missionários católicos, especialmente os jesuítas, criticavam a escravização dos povos nativos e tentavam protegê-los em aldeamentos religiosos. A escassez de mão de obra ameaça as colheitas. Os escravos estão exaustos, precisamos de mais. Então estaremos, custe o que custar. Diante dessas dificuldades, os colonizadores buscaram outra fonte de mão de obra. No outro lado do Atlântico, uma rede comercial brutal já existia havia décadas. Em diferentes regiões da África, homens, mulheres e crianças eram capturados, comprados ou sequestrados e transportados para as colônias europeias nas Américas. Assim começou o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Navios negreiros cruzavam o oceano carregando centenas de pessoas em condições desumanas. Muitos não sobreviviam à viagem. Aqueles que chegavam eram vendidos nos portos e enviados para trabalhar nas plantações de açúcar. Esse sistema marcaria profundamente a história do país. Enquanto isso, a administração da colônia continuava enfrentando dificuldades. As capitanias hereditárias não haviam conseguido criar uma estrutura de governo eficiente. Muitas regiões permaneciam praticamente sem controle. Esta rota é arriscada, mas pode nos levar às riquezas. Concordo, mas os perigos são grandes. Olha os recifes. Precisamos decidir logo. O tempo urge. Diante desse cenário, a coroa portuguesa decidiu realizar uma nova reforma administrativa. Em 1549, foi criado o Governo Geral do Brasil. A ideia era centralizar o poder e organizar melhor a administração colonial. Para liderar esse novo sistema, o rei nomeou Tomé de Souza como o primeiro governador-geral. Avante, homens! Sigam-me para a selva! Sim, capitão, a selva é traiçoeira! Fiquem alertas, preparem as armas! Tomé de Souza chegou ao Brasil acompanhado por soldados, colonos, religiosos e funcionários da coroa. Seu objetivo era estabelecer uma base sólida para a presença portuguesa no território. E para isso, uma nova cidade seria construída. Essa cidade se tornaria o centro político e administrativo da colônia. Seu nome era Salvador. Salvador nasceu diante do mar. Quando os navios de Tomé de Souza surgiram na Baía de Todos os Santos, em 1549, o litoral brasileiro ainda era uma fronteira instável do Império Português. Pequenos povoados estavam espalhados pela costa, mas não existia uma cidade capaz de centralizar o controle da colônia. A nova capital seria diferente. Soldados desembarcaram primeiro. Depois vieram carpinteiros, pedreiros, religiosos, funcionários da coroa e trabalhadores responsáveis por erguer as primeiras estruturas da cidade. A mata próxima ao litoral começou a ser derrubada. Árvores caíam sob o som constante de machados. A terra era nivelada. Fortificações surgiam lentamente diante do oceano. Salvador não foi construída apenas como cidade. Ela foi construída como símbolo de poder. Do alto das falésias, canhões apontavam para o mar, protegendo a entrada da baía contra possíveis invasores estrangeiros. Ruas estreitas começaram a ganhar forma entre igrejas, depósitos e casas simples de madeira e pedra. O cheiro da cidade misturava maresia, fumaça e barro úmido. Pela primeira vez, Portugal tentava transformar o Brasil em uma colônia organizada. Tomé de Souza trouxe consigo ordens claras da coroa. Era necessário estabelecer autoridade, expandir a produção agrícola e fortalecer a presença portuguesa no território. Mas governar aquela terra estava longe de ser simples. O Brasil dos anos 1500 ainda era um mundo imprevisível. As distâncias eram enormes. As estradas praticamente não existiam. A comunicação entre diferentes regiões levava semanas ou até meses.
Muitas áreas do litoral permaneciam vulneráveis a ataques estrangeiros e conflitos locais. Além disso, os portugueses ainda dependiam profundamente do conhecimento indígena para sobreviver. Os povos nativos conheciam os rios, as trilhas e os ciclos da floresta. Sabiam quais plantas podiam ser usadas como alimento ou remédio. Sem essa ajuda, muitos colonos simplesmente não conseguiam sobreviver nos primeiros anos. Mas essa convivência estava longe de ser pacífica. À medida que os portugueses expandiam suas plantações e ocupavam novas áreas, os conflitos aumentavam. Diversos povos indígenas passaram a resistir à presença europeia. Ataques contra povoados coloniais tornaram-se frequentes em algumas regiões do litoral. Os colonizadores respondiam com violência. Expedições armadas avançavam pela mata, destruindo aldeias consideradas hostis. Homens eram mortos ou capturados. Mulheres e crianças, muitas vezes, eram levadas para servir como mão de obra forçada. O território brasileiro começava a se transformar em uma zona permanente de tensão. Enquanto isso, outro grupo ganhava espaço crescente dentro da colônia: os jesuítas. Os missionários da Companhia de Jesus chegaram ao Brasil com um objetivo específico: converter os povos indígenas ao cristianismo. Liderados por padres como Manuel da Nóbrega, eles começaram a fundar missões religiosas próximas às áreas de colonização. Nessas missões, indígenas eram reunidos para aprender a língua portuguesa, os ensinamentos católicos e novos hábitos impostos pelos europeus. Os jesuítas acreditavam que estavam civilizando os povos nativos, mas, na prática, também participavam da transformação profunda das culturas indígenas. Ainda assim, os missionários frequentemente entravam em conflito com colonos portugueses. Muitos jesuítas criticavam a escravização dos indígenas e tentavam impedir que aldeias fossem atacadas por caçadores de escravos. Essas disputas revelavam algo importante: o Brasil colonial não era um território totalmente controlado. Diferentes grupos disputavam poder constantemente: colonos, soldados, religiosos, comerciantes e representantes da coroa. E enquanto essas tensões cresciam, a economia da colônia continuava avançando. Os engenhos de açúcar se espalhavam principalmente pelo Nordeste. Grandes propriedades agrícolas ocupavam extensas áreas próximas ao litoral. A paisagem começava a mudar. Florestas eram derrubadas para abrir espaço às plantações. O trabalho nos engenhos era pesado e contínuo. A cana precisava ser colhida rapidamente antes de perder qualidade. Homens trabalhavam sob calor intenso, cercados pelo barulho das moendas e pelo cheiro forte da fervura do caldo de açúcar. Dia e noite, os engenhos permaneciam ativos. A riqueza produzida ali atravessava o oceano em navios carregados rumo à Europa. Portugal lucrava enormemente com aquele comércio. Mas o crescimento econômico também aprofundava a dependência da escravidão. Cada vez mais africanos eram trazidos à força para o Brasil. Nos portos coloniais, navios negreiros descarregavam homens, mulheres e crianças que haviam sobrevivido à travessia do Atlântico. Muitos chegavam doentes, feridos e enfraquecidos. Ainda assim, eram vendidos rapidamente para trabalhar nas plantações. O tráfico negreiro começava a se tornar uma das bases centrais da colônia portuguesa na América. Enquanto isso, cidades e vilas continuavam surgindo lentamente ao longo do litoral. Pequenos mercados apareciam próximos aos portos. Igrejas dominavam as praças centrais. Casas simples de barro e madeira se espalhavam pelas encostas. A vida colonial começava a ganhar ritmo próprio. Mas tudo ainda parecia instável. Tempestades podiam destruir embarcações inteiras. Doenças se espalhavam rapidamente entre colonos recém-chegados da Europa. Ataques indígenas ou invasões estrangeiras permaneciam ameaças constantes. O Brasil dos primeiros 50 anos era um território em construção. Um lugar onde riqueza e violência cresciam lado a lado.
E, enquanto a presença portuguesa se fortalecia lentamente no litoral, o interior do continente permanecia quase desconhecido para os europeus. Além de algumas trilhas abertas por exploradores e missionários, grande parte da imensa terra brasileira continuava coberta por florestas densas e rios inexplorados. Mas isso começaria a mudar, porque a ambição portuguesa nunca permaneceu parada por muito tempo. O interior do Brasil parecia infinito. Além da estreita faixa de ocupação no litoral, existia um território praticamente desconhecido pelos europeus. Florestas densas cobriam montanhas, rios enormes atravessavam regiões inteiras e trilhas desapareciam sob a vegetação fechada, poucos dias após serem abertas. Para muitos portugueses, aquilo era ao mesmo tempo fascinante e assustador. O medo do desconhecido fazia parte da vida colonial. Histórias sobre animais gigantes, tribos hostis e riquezas escondidas circulavam entre marinheiros, soldados e comerciantes. Cada nova expedição rumo ao interior parecia uma aposta entre fortuna e morte. Mesmo assim, homens continuavam avançando. Alguns buscavam metais preciosos. Vejam, sedimentos promissores. Outros procuravam novas terras para plantar. Sim, e a terra é fértil. Havia também missionários tentando alcançar aldeias distantes e aventureiros movidos apenas pela possibilidade de enriquecer rapidamente. Essas entradas pelo interior eram lentas e perigosas. As trilhas atravessavam matas úmidas, onde o calor parecia sufocar os viajantes. Insetos cobriam a pele. A comida estragava rapidamente. Chuvas transformavam caminhos em lama profunda. Muitos adoeciam antes mesmo de chegar longe. Mas a ambição sempre falava mais alto. Enquanto isso, no litoral, a vida colonial começava a ganhar uma aparência mais permanente. As vilas cresciam ao redor das igrejas e dos portos. Mercados improvisados enchiam-se de comerciantes vendendo tecidos, ferramentas, alimentos e animais. O som das cidades coloniais era constante. Ferraduras batiam nas ruas de terra. Sinos marcavam o ritmo do dia. Crianças corriam entre barris e carroças. Trabalhadores carregavam sacos de açúcar até os navios ancorados no litoral. Tudo parecia estar em movimento. Mas por trás dessa atividade existia uma realidade brutal que sustentava quase toda a economia da colônia: a escravidão. Nas plantações de açúcar, homens e mulheres africanos trabalhavam sob vigilância constante. O calor intenso, os castigos físicos e as jornadas exaustivas faziam parte do cotidiano dos engenhos. O açúcar produzido no Brasil enriquecia comerciantes e nobres do outro lado do oceano. Mas para aqueles que trabalhavam nas plantações, quase não existia esperança de liberdade. Os engenhos funcionavam como pequenos mundos isolados. No centro, ficava a Casa Grande, onde vivia o senhor da propriedade e sua família. Próximo dali, estavam as instalações de produção do açúcar. Mais afastadas, geralmente em condições precárias, ficavam as senzalas. O contraste era evidente. Enquanto alguns acumulavam riqueza crescente, milhares de pessoas sobreviviam em condições extremamente duras. Mesmo assim, a colônia continuava se expandindo. Portugal percebia que o Brasil estava se tornando cada vez mais importante economicamente. O açúcar produzido ali começava a disputar espaço nos mercados europeus. A presença portuguesa no Atlântico se fortalecia, mas o Império Português também enfrentava ameaças constantes. Piratas e corsários franceses continuavam atacando regiões do litoral brasileiro. Algumas áreas permaneciam vulneráveis à presença estrangeira. Em diferentes momentos, navios inimigos saqueavam povoados ou tentavam estabelecer alianças comerciais com grupos indígenas. Por isso, a defesa da colônia tornou-se prioridade.
Fortalezas começaram a ser construídas próximas aos principais portos. Canhões apontavam para o mar, preparados para proteger cidades e embarcações. Soldados patrulhavam áreas estratégicas do litoral. Mesmo assim, o sentimento de insegurança nunca desaparecia completamente. A vida no Brasil dos anos 1500 era marcada pela instabilidade. Uma seca podia destruir plantações inteiras. Uma epidemia podia matar dezenas de pessoas em poucos dias. Um ataque inesperado podia incendiar povoados inteiros. E havia ainda outro problema crescente: o isolamento. As viagens entre Portugal e Brasil levavam meses. Tempestades no Atlântico podiam fazer navios desaparecerem sem deixar rastros. Muitas vezes, colonos passavam anos sem receber notícias da Europa. A colônia começava a desenvolver sua própria dinâmica. Os filhos dos portugueses nascidos na América cresciam em contato direto com a terra, o clima e os costumes locais. Misturas culturais começavam a acontecer lentamente. Palavras indígenas entravam no vocabulário cotidiano. Segurem assim, para esmagar os frutos. Entendo. E para guardar? Use este cesto, é bom para a viagem. Novos hábitos alimentares surgiam. Técnicas de sobrevivência aprendidas com povos nativos tornavam-se essenciais. Sem perceber, o Brasil começava a formar uma identidade própria. Mas essa transformação ainda estava apenas no começo. Em muitos lugares, a presença portuguesa permanecia extremamente limitada. Bastava se afastar poucos quilômetros do litoral para que o domínio colonial praticamente desaparecesse. Florestas retomavam o silêncio. Rios seguiam desconhecidos. E inúmeros povos indígenas continuavam vivendo segundo suas próprias tradições, observando de longe o avanço lento dos europeus. Ao mesmo tempo, novas tensões surgiam dentro da própria colônia. Então preparem-se para o caos. Muitos colonos reclamavam do controle exercido pela coroa portuguesa. Impostos elevados, regras comerciais rígidas e fiscalização constante geravam insatisfação crescente entre comerciantes e proprietários de terras. A carga está em ordem. Sim, os registros batem. Ótimo, preparem os impostos. E o próximo navio? Portugal queria controlar cada parte da riqueza produzida no Brasil. E isso criava atritos cada vez maiores. Mesmo assim, a colônia continuava crescendo. No final dos primeiros 50 anos após a chegada dos portugueses, o Brasil ainda era um território fragmentado, instável e distante do poder europeu. Mas já existiam cidades, plantações, igrejas, portos e estruturas administrativas funcionando de maneira relativamente organizada. O que havia começado com algumas caravelas ancoradas em uma praia desconhecida, agora se transformava em algo muito maior: uma colônia. E embora ninguém naquele tempo pudesse imaginar o futuro do território, muitas das bases do Brasil moderno já estavam sendo construídas ali. Na economia baseada em exportação, na concentração de poder, na escravidão, na ocupação desigual da terra, nas tensões sociais que atravessariam séculos. Os primeiros 50 anos do Brasil não foram apenas o começo de uma colônia portuguesa. Foram o início de uma transformação gigantesca que mudaria para sempre o destino daquele território e das milhões de pessoas que viveriam nele nos séculos seguintes.